O Senhor Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias, Deus mais uma vez se torna carne no Oriente, China. Em 1991, Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso assumiu formalmente seu ministério. Desde então, Deus Todo-Poderoso pronunciou milhões de palavras e realizou a obra de julgamento a partir da casa de Deus. As ovelhas de Deus ouvem a voz dele. Pessoas de várias denominações que amavam a verdade e ansiavam pelo surgimento de Deus reconheceram que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e que esta é a voz de Deus. Elas acreditaram que Deus Todo-Poderoso era a volta do Senhor Jesus e uma por uma se prostraram diante dele. A manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso provocaram pânico no Partido Comunista Chinês. O governo chinês emitiu inúmeros documentos secretos e mobilizou a polícia e as forças armadas para oprimirem e erradicarem a igreja de maneira assustadora. Por toda a China continental, choveu sangue, nuvens negras desceram e houve revolta e indignação universal. Hoje, cristãos de todas as igrejas domésticas, particularmente os da Igreja de Deus Todo-Poderoso, enfrentam uma perseguição ainda mais brutal e sangrenta pelo governo do Partido Comunista Chinês. O derramamento de sangue e a perda das vidas desses cristãos são como uma canção de vitória sobre as forças de Satanás. E contam a terrível história de perseguição dos cristãos chineses. O Festival da Primavera de 2015 se aproximava. Em uma época feliz, quando famílias se reúnem, uma tragédia ocorreu na propriedade de um bloco de apartamentos alugados num condado da província de Hunan. Os outros inquilinos do bloco já haviam retornado para passar o feriado em casa. A única inquilina que ficou morreu inesperadamente. A vítima fatal era uma mulher perto dos 30 anos. Ela jazia de costas para o chão e havia uma poça de sangue sob sua cabeça. Uma mulher algemada estava agachada no pátio, com o rosto marcado por lágrimas. Havia uma discussão acalorada entre a multidão de curiosos. Quem era essa mulher morta? E quem era a mulher algemada? Ela era a assassina? O que aconteceu entre as duas? Como a vítima morreu? Capitão? Terminado. Vamos. Saiam daqui! Deem passagem! Saiam! Levante-se! Vá! Continue! O estado trágico da vítima provocou inquietação entre os curiosos. Antes do advento do Ano Novo Chinês, o assassinato lança uma sombra sobre a atmosfera feliz. Que horas a minha irmã volta? Ela disse que voltaria de noite para que comêssemos juntos. Vá pegar um pouco de bacon.
Irmão, cunhada! Ah, não! Aconteceu uma coisa. Calma, conte-me devagar. A polícia acabou de ligar. Na secretaria do vilarejo diz que Xiaolan pulou de uma janela e se matou. O quê? A família Song ficou em choque com a notícia repentina da morte de Xiaolan. Sua esperança por um encontro familiar feliz durante o Ano Novo Chinês estava destruída. Eles simplesmente não aceitavam que ela havia se matado. Escondendo forte suspeita, a senhora Song e a irmã de Xiaolan correram para a funerária. Vamos! Vão na frente, eu vou buscar o meu irmão. A caminho da funerária, a senhora Song recordou-se de quando sua filha saiu de casa. Song Xiaolan tinha 28 anos e era uma cristã da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Tinha um bom coração e era uma crente sincera em Deus. Qual é a pressa? Onde está indo? Mãe, a igreja precisa que eu alugue um quarto e ajude em um trabalho. Eu vou alugar um quarto. O Partido Comunista Chinês está por aí, prendendo os crentes como nós. Tenha cuidado. Mãe, eu sei. Estou indo. Até logo. Cuide-se. Eu sei. A senhora Song não acreditou nem por um momento. Sua filha tinha alugado o quarto para fazer algum trabalho para a igreja. Nada fora do normal acontecera ultimamente. Como ela poderia se jogar da janela de repente? Vendo que a moça no necrotério era mesmo sua filha, a senhora Song desabou em lágrimas. Xiaolan! Irmã! Xiaolan! Irmã! O que aconteceu? O que aconteceu? Irmã! O que aconteceu? O que aconteceu? Sua mãe está aqui. O que aconteceu com você? Xiaolan! Irmã! Sua irmã não cometeu suicídio, ela foi assassinada! Mãe. Minha filha não cometeu suicídio, ela foi assassinada! Irmã! Pobrezinha! Transtornada, a senhora Song desabou no chão. Com expressão impassível, o Sr. He, delegado a cargo do caso, não disse nada. Como Song Xiaolan morreu? Quem era a mulher que a polícia levou? Zhao Qin. Qual é a sua relação com Song Xiaolan? O que estava fazendo no quarto dela? Diga-me. Viver a imagem amada por Deus na Terra. Amar a Deus verdadeiramente como Pedro amou. Graças a Deus. O dever que a igreja me dá é o amor de Deus. Devo realizá-lo adequadamente para que Deus fique satisfeito. Sim. Xiaolan e eu éramos amigas. Ontem eu vim para a vila. Conversamos e eu fiquei por lá. Não minta para mim. Acha que não sabemos? Diga-me. Não entendo o que está dizendo. Eu não sei de nada.
Maldição! Se não me disser a verdade, vamos dizer que você matou Song Xiaolan. Que provas vocês têm contra mim? Se eu a tivesse matado, por que esperaria que viessem e me prendessem? Por que está dificultando as coisas para si mesma? Como a morte de Song Xiaolan não estava relacionada a Zhao Qin, quem era o verdadeiro assassino? O que realmente aconteceu? Xiaolan, o que faz acordada tão cedo? Eu vou ao banheiro. Volte a dormir. Xiaolan! 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 O que aconteceu? Xiaolan! 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 Acorde! Xiaolan! Acorde! Como isso pode acontecer? Fique bem aí! Não se mexa! Não se mexa! Algêmea! Depressa! Zhao Qin não fazia ideia do que estava acontecendo. Song Xiaolan levantou-se de manhã para ir ao banheiro. Como pôde ter acabado morta no pátio subitamente? A família de Song Xiaolan também estava perturbada com a causa de sua morte. Como minha filha realmente morreu? Como ela morreu? Se não a tivesse convertido à crença em Deus Todo-Poderoso, ela teria morrido? Como somos do mesmo vilarejo, vou lhe dizer a verdade. Neste momento, o governo está sendo muito rígido com pessoas que creem em Deus como vocês. Ainda mais os fiéis de Deus Todo-Poderoso. Ordenaram que uns sejam executados e outros Na confinados. funerária, o delegado He, que conhecia a família Song, foi implacável em culpar a senhora Song. Disse que a morte de Song Xiaolan estava ligada à sua fé. Isso deixou a senhora Song desconfiada. Ele mostrou-lhe uma foto e pediu que a identificasse. Conhece esta pessoa? A senhora Song olhou a foto e imediatamente reconheceu Zhao Qin. Eu não a conheço. Não? Esta foi quem matou sua filha. A senhora Song e Zhao Qin eram cristãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Conheciam-se muito bem. Ela sabia que Zhao Qin não poderia ter feito mal à sua filha. O que a deixou mais desconfiada foi que de manhã a polícia disse que sua filha havia se atirado pela janela.
mas agora diziam que havia sido assassinada. O que estava acontecendo? A senhora Song estava desnorteada. Mas o que o delegado He disse em seguida, sem querer, revelou uma coisa. Estivemos monitorando sua filha por 2 ou 3 meses. Ontem à noite, ouvimos pessoas sussurrando em seu apartamento. A conversa sobre o monitoramento secreto confirmou as suspeitas da senhora Song. Não havia como sua filha ter se matado. Devia haver algum fato desconhecido sobre sua morte repentina. Após correrem até a funerária, a família Song foi consumida pela angústia ao ver o corpo. Não acreditaram nem por um segundo que Song Xiaolan, tão aberta e cheia de vida, pudesse ter se atirado de uma janela. Mesmo porque o ferimento profundo em sua cabeça não podia ter sido causado por uma queda. A explicação conflitante do delegado He também aumentou as suspeitas da família Song. A polícia estava encobrindo a verdade. Xiaolan! Irmã! Irmã! Xiaolan! Irmã! Xiaolan! Para procurar provas, às 15 horas desse dia, os membros da família Song foram até o local da morte de Xiaolan, avistando 2 poças de sangue no chão e o contorno do corpo. O Sr. Song sentiu seu coração despedaçar. O marido de Xiaolan também não conseguia conter as lágrimas em seu rosto. O quarto dela havia sido revirado pela polícia. E tudo de valor tinha sido levado. Quando avistaram a janela, ficaram indignados. Eles sentiram-se enganados. Todas as janelas do quarto tinham barras de metal. Não havia como alguém ter pulado. A alegação da polícia de que Xiaolan havia pulado para a morte era um total absurdo. Depois de verem aquilo, os membros da família Song procuraram o Departamento de Segurança Pública, cheios de desconfiança. Eles confrontaram o Sr. Bin, capitão do grupo da polícia criminal local. Capitão Bin, você disse que minha filha pulou de uma janela. Fomos até lá e olhamos o apartamento. Todas as janelas têm barras. Como? Minha filha poderia ter pulado. Sim. Por que nos telefonaram e disseram que Xiaolan havia pulado da janela? Fomos informados de que Song Xiaolan havia pulado. Corremos até o local depois das 8 horas. E segundo nossa investigação, descobrimos que Song Xiaolan havia bebido veneno, subido no telhado e se atirado de lá. Encontramos uma garrafa de veneno embaixo de sua cama.
Inesperadamente, o capitão forneceu um relato diferente da morte de Xiaolan. Como Xiaolan poderia ter tomado veneno e pulado do prédio? Ela queria acabar com tudo. Quem sabe o que se passava na sua cabeça? Vemos muito isso aqui. Mais cedo, a polícia disse claramente que Xiaolan pulara da janela. Depois, o delegado He disse que ela havia sido assassinada por Zhao Qin. E agora, o capitão Bin dizia que Song Xiaolan havia pulado do prédio após tomar veneno. Por que a polícia do Partido Comunista Chinês fornecia relatos conflitantes da morte de Song Xiaolan? A procrastinação e a apatia da polícia provocou uma profunda raiva na família Song. Song Xiaolan acreditava em Deus Todo-Poderoso. Ela mereceu. O Capitão Bin é muito inteligente. Bastaram algumas palavras para ele se livrar deles. Após repetidas mentiras da polícia, a família Song chegou a uma dolorosa decisão. Precisavam descobrir como ela havia morrido. Para provar que Xiaolan não havia tomado veneno, pediram por uma autópsia em seu corpo. Às 18 horas daquele dia, na sala de autópsia, o pai e o marido de Xiaolan descobriram um grande hematoma em sua coxa esquerda e outra pequena na panturrilha do mesmo lado. Estava claro que ela havia sido espancada antes de morrer. O marido de Xiaolan também descobriu mais uma coisa. Havia um rasgo grande no lado esquerdo das calças de sua esposa. Sua esposa sempre se manteve asseada. Era provável que a sujeira e o dano em suas calças se deram na hora de sua morte. A família Song não percebeu na hora que o estrago nas calças era uma pista que provava que Song Xiaolan havia sido morta. Os médicos legistas primeiro abriram seu tórax e abdômen para exame e amostra. Quando o suco gástrico foi colhido, o pai e o marido de Xiaolan não sentiram cheiro de veneno. Não havia nada que confirmasse a alegação da polícia de que Xiaolan bebera veneno. Após a autópsia, o Departamento de Segurança Pública do Condado continuou protelando o laudo da autópsia. Vez por vez, a família Song ia pedir os resultados, mas a polícia era desdenhosa e autoritária o tempo todo, usando todo tipo de desculpa para procrastinar e atrasar. A série de mentiras deu à família a sensação de que a polícia escondia a verdade de propósito e não lhes daria nenhuma prova atestada na autópsia. A família Song estava afundando em desespero. Era uma manhã fria do dia 2 de março. O ar estava inusitadamente frio. A família Song voltou ansiosa ao local da morte de Xiaolan para revirar cada canto. Desta vez, acharam muitas coisas. Apesar de já ter se passado meio mês e alguém ter esfregado o chão para limpá-lo, as partículas de sangue haviam penetrado no concreto do chão. Ainda eram bem visíveis. Tornaram-se manchas que não puderam ser lavadas. A mancha do sangue era silenciosa. E ainda assim, parecia dizer alguma coisa. As partículas de sangue
pareciam levar a família para mais perto da verdade. A polícia disse que Song Xiaolan havia tomado veneno e depois pulado para a morte. Mas seu pai não aceitava essa explicação. Se sua filha tivesse tomado veneno, por que antes de morrer, ela teria colocado a garrafa vazia sob a cama e depois pulado? Somado a isso, não havia sinal do cheiro de veneno durante a autópsia. O pai de Xiaolan estava certo de que sua filha não havia bebido o veneno. Então, como ela realmente morreu? Não banque a esperta. Acerte-a! Dá trabalho. Aqui. Fume um cigarro. Fume e descanse um pouco. Tem um isqueiro? Tô exausto. Sim, aqui. Que bagunça. Esqueça. Vamos resolver isso. Venha.
visitar o local da morte de Xiaolan deu à família a certeza de que ela havia sido espancada até ficar inconsciente e arrastada até o telhado por alguém. E depois jogaram-na do prédio para criar o cenário de sua morte. Resolvido isso, a família tinha outra causa para a suspeita. Quem realmente matou Xiaolan? E por que quiseram matá-la? Por que a polícia continuou mentindo, protegendo o assassino? Indignados, membros da família Song, mais uma vez, retornaram ao Departamento de Segurança para exigir o laudo da autópsia de Song Xiaolan. Mas ao avistá-los, o Capitão Bin e os outros retiraram-se às escondidas. Não há ninguém aqui. Estão se escondendo de propósito? Alô? Em 15 de março, o Sr. Song recebeu uma ligação inesperada do Departamento de Segurança, dizendo que iam fornecer à família um vídeo do cenário da morte de Song Xiaolan. Na lata de lixo do banheiro, encontramos uma garrafa vazia de veneno. Song Xiaolan subiu ao telhado após tê-lo tomado. O vídeo liberado pela polícia mais uma vez expôs suas mentiras. Antes, o Capitão Bin havia dito que a garrafa vazia fora encontrada sob a cama de Song Xiaolan. Agora, diziam que foi encontrada no banheiro. Um dos curiosos naquele momento era da mesma cidade do Sr. Song e disse a ele que quando Song Xiaolan morreu, ela jazia de costas para o chão. Mas no vídeo da polícia, ela estava de bruços. Na hora, a polícia não fez nenhum esforço para salvar Xiaolan. Mas no vídeo, havia uma cena de uma ambulância a caminho. Estes e outros detalhes questionáveis provavam que o vídeo, supostamente filmado na cena da morte de Xiaolan, havia sido editado com outros clipes. A polícia havia criado um vídeo falso para enganar a família. E era de péssima qualidade. Isso deixou os membros da família ainda mais furiosos. Vocês dizem que a minha filha se atirou do prédio. Mas por que há um buraco em sua cabeça? Se ela pulou, por que há um rastro de sangue nas escadas do primeiro até o quarto andar? Ela não pulou, foi espancada e até a morte. Xiaolan foi assassinada por alguém. Estou certo de que ela foi morta por alguém. No começo vocês disseram que a garrafa foi achada embaixo da cama. Por que agora dizem que a garrafa estava no banheiro? Afinal de contas, por que a história mudou assim? Sim, diga-nos algo que seja exato. Em seus relatos conflitantes, a polícia continuava mudando a causa da morte de Xiaolan. Revelou-se a inescrupulosidade de suas mentiras e fraudes descaradas. Espancá-la até a morte tão cruelmente. A polícia não tinha respostas às perguntas que a família Song fazia em voz alta. Mas continuavam apresentando desculpas. Seus sofismas não tinham fim.
Fizeram o máximo para evitar a culpa e continuavam engendrando mentiras descaradas. A família estava exasperada e com uma profunda sensação de impotência. Procuraram a ajuda de um parente que trabalhava para o governo, que respondeu imediatamente que tinha um contato no departamento de segurança com quem conversaria. Camarada, já faz um tempo. Hoje você me convidou para um chá. Algum problema? Se houver, diga-me. É sobre o caso de Song Xiaolan que vocês estão tratando. O que é? Bem, para dizer a verdade, ela era uma parente minha. Ela era sua parente? Não. Se eu soubesse, não a teríamos matado. Mesmo tendo batido nela, não precisaríamos tê-la espancado. Pegue um cigarro, vamos? Diga-me, por que ela deveria acreditar em algum Deus? Os crentes são as pessoas que o governo está combatendo. Eles estão se opondo ao governo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Andou tendo contato com Zhang esses dias? Não, eu não. Falei com ele uns dias atrás. Irmão, hoje à tarde encontrei-me com o Capitão Bin do Departamento de Segurança Pública. Isto foi o que aconteceu. Aqui. Beba. Obrigado. O que o capitão disse? O que realmente aconteceu? Conte-nos, por favor. Descobri que Xiaolan foi morta por acreditar em Deus Todo-Poderoso. Então agora o Partido Comunista está matando pessoas? Como podem sair matando assim? Que direito a polícia tinha de matar a minha neta assim? Após se encontrar com o capitão da polícia, o parente contou à família Song o que ouviu. Ouvindo a revelação da polícia, a família Song foi tomada pela raiva. Finalmente, compreenderam que foi a polícia do Partido Comunista Chinês que havia matado Xiaolan. Em vista do desrespeito cruel da polícia pela vida humana e das tentativas de encobrir a verdade, a família decidiu mover uma ação. Mas a polícia se uniu para dizer que Song Xiaolan havia se envenenado. Também ameaçaram a família, dizendo que não tinham onde procurar por justiça. Observando a impunidade da polícia e como usavam sua autoridade para intimidar as pessoas, a família Song não viu alternativa a não ser engolir a injustiça e desistir do caso. Assim, o caso do assassinato teve um fim desonroso. Posteriormente, um informante revelou que Song Xiaolan estava sendo monitorada pela polícia, pois executava seu dever sem parar após começar a crer em Deus Todo-Poderoso. Às 5 horas da manhã de 12 de fevereiro, o delegado Rei e vários outros policiais apaisanas cercaram o apartamento onde Song Xiaolan morava. Às 6, Song Xiaolan levantou-se para ir ao banheiro. Os policiais apaisana agarraram-na e acertaram-na com uma pancada fulminante. Crentes de que não sobreviveria, eles a jogaram do telhado, dando a impressão de que ela havia se lançado para a morte. A polícia inventou todos os tipos de mentiras, mas estavam tentando encobrir a verdade e escapar da culpa. O assassinato cruel de Song Xiaolan pelo Partido Comunista Chinês causou sofrimento a todas as gerações da família Song. Após a morte de Song Xiaolan, sua filha ficou desesperada ao saber que nunca veria sua mãe outra vez.
Ela não conseguia evitar o choro toda vez que pensava na mãe. Onde está a mamãe? Onde está? Eu quero a mamãe. O filho mais novo não sabia que sua mãe já havia morrido e chorava por ela todos os dias. A mãe de Song Xiaolan também ficou desolada. Todos os dias, lágrimas cobriam seu rosto. Seu corpo se debilitava cada vez mais. Após a morte da filha, ela começou a desmaiar com frequência. Xiaolan se foi. Toma um remédio. Por que você não toma um remédio? Xiaolan se foi, mãe. A família Song se recusava a crer que o Partido Comunista Chinês havia matado Song Xiaolan só por acreditar em Deus e realizar seu dever. A dor de perder um amado nunca seria extinguida. No dia 4, a senhora Song mais uma vez retornou ao apartamento onde sua filha morrera. Em um lugar secreto, encontrou o diário da filha. Dentro dele, uma carta que não havia sido enviada. Olhando a caligrafia familiar da filha, a senhora Song sentiu uma forte saudade de Xiaolan. Mais uma vez, a dor de perdê-la encheu seus olhos de lágrimas. Ela quase podia ver a sua filha. Mãe, foi o amor de Deus que fez com que você me levasse diante dele. Crer em Deus é o certo para mim. Graças a Deus. Mãe, eu andei um tanto ocupada ultimamente. Eu a sobrecarreguei, pedindo que cuidasse de meus filhos, enquanto estou longe. Eu realizarei muito bem o meu dever e retribuirei o amor de Deus.